Você não veio comer, dormir e pagar contas. Desde que o mundo é mundo, eu acho que o ser humano se questiona qual é o seu propósito de vida. São tantas as reflexões, são tantas as perguntas que a gente não consegue responder, né? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Não. E eu digo pra vocês que eu já me questionei muito, principalmente em momentos que eu me senti no fundo do poço. Eu me questionava qual é o sentido de tudo isso, por que eu estou aqui. Muitas vezes me senti sem propósito nenhum, me senti uma inútil, e demorou um tempo, muito tempo, para eu entender que não é sobre isso, a vida não é sobre isso. A vida não é sobre você ser uma pessoa especial no mundo, apesar de que a gente quer se sentir especial. Faz parte do nosso ego, né? A gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir alguém no mundo, a gente quer deixar a nossa marca no mundo, e a gente não precisa deixar a nossa marca no mundo, né? A gente sabe que a gente nasce, a gente vive, a gente morre, depois a gente é esquecido e vem novas gerações e tudo continua, mas ao mesmo tempo nada acaba, né? Não começou com você e não termina com você. Você faz parte de toda a história da sua ancestralidade, e o que você fizer nessa vida vai sim deixar marcas para as próximas gerações, né? Mas ao mesmo tempo a gente romantiza aquela ideia de que eu preciso deixar a minha marca no mundo. E não é bem assim, não é bem assim que funciona. Porque essa ideia, ela, como eu disse, é muito romantizada no sentido de ego mesmo, de o ego não querer ser esquecido, não querer que a sua trajetória aqui tenha sido em vão. E não é, nunca vai ser em vão. Todo fio de cabelo que você move aqui na Terra tem o seu devido valor, vai fazer o seu movimento, vai ter o seu impacto, mesmo que seja mínimo, vai impactar. O seu tempo aqui, ele é valioso. Então, tudo que você faz, que você gasta o seu tempo, você não recupera mais. Foi, você já viveu. Cada segundo que você caminha, você perdeu, né? Perdeu entre aspas. Mas às vezes a gente entra nessa neura de achar que a gente tem que ser super produtivas, que a gente não pode perder tempo, que a gente tem que fazer coisas extraordinárias, que a gente tem que colocar nossa marca no mundo. E na verdade o que a gente quer com esse papo, com essa mentalidade, não é nem deixar nossa marca no mundo, a gente quer reconhecimento. A gente quer ser reconhecidos, amados, olhados pelas outras pessoas. Porque se você fizesse algo grande, né, algo muito impactante no mundo, mas ninguém visse, talvez você não desse tanto valor assim. Pensa nisso. Eu acredito que existem muitas crenças, muitas ideias, muitas reflexões sobre isso, e existem alguns extremos, né, de pessoas que não estão nem aí, só querem acordar, tomar seu café, trabalhar, voltar para casa, mexer no celular e dormir. E tem aquelas pessoas que ficam na neura de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso viver o meu propósito de vida. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que você já está vivendo o seu propósito de vida. Sim, você já está vivendo o seu propósito, porque o seu propósito não é fazer coisas extraordinárias e não é comer, pagar a conta e dormir. Ok, Thaís, então qual é o meu propósito? Amiga, o seu propósito é ser vir. Eu sei, por essa você não esperava, né? Ou talvez sim, mas eu, há um tempo atrás, não tinha essa visão. Quando isso ficou claro pra mim, a minha vida mudou de uma forma extraordinária, porque hoje eu não faço coisas grandes que eu achava que eu precisava fazer. Eu não tenho o maior curso de autoconhecimento, eu não tenho a melhor mentoria, eu não tenho muitas pessoas me escutando numa palestra como eu sonhava quando eu era adolescente. Eu não tenho a casa dos sonhos, eu não tenho o carro dos sonhos, enfim. Mas eu digo pra vocês que hoje eu sinto que eu vivo a melhor fase que eu já vivi em toda a minha vida. Mesmo com os perrengues, mesmo tendo sido demitida a semana passada e levado uma baita de uma bucha, mesmo sem saber
como vai ser o futuro, mesmo com várias coisas para resolver. Mesmo assim, eu sinto que eu estou na melhor fase. Por quê? Porque eu sinto que eu tô desperta. Eu sinto que eu me desprendi daquela ideia de que eu preciso fazer muitas coisas para ser valorizada no mundo. Como vocês sabem, eu estudo autoconhecimento e desenvolvimento pessoal desde 2018 e eu sempre gostei de ensinar as pessoas, levar o meu conhecimento para outras pessoas. E eu sonhava grande, né? E a partir do momento que eu não consegui mais fazer isso, eu comecei a me sentir uma inútil. Eu não estou ajudando ninguém, eu não estou fazendo a diferença para o mundo, sendo que a maternidade em si já é muita coisa, para quem acha que não faz nada, que não é útil, a maternidade é, enfim, acho que a maior missão da nossa vida, já falei sobre isso aqui, mas a gente não olha para as pequenas coisas, que é ajudar uma pessoa que está precisando aprender a olhar para casa e cuidar da casa com mais carinho, com mais responsabilidade. É olhar para o outro, bem dizer. E eu confesso para vocês que eu olhava muito para mim. E é difícil a gente perceber o quão egoístas nós somos. Nós temos essa tendência a sermos egoístas. E foi olhando para essas características que eu não me orgulho em mim, que eu consegui trabalhar elas, que eu comecei a perceber que sim, que eu era egoísta, que eu pensava mais em mim, em como eu iria colocar a minha marca no mundo, em como eu iria fazer isso ou aquilo, e como eu. E isso nos leva também àquele outro ponto da reclamação, o quanto eu sou a injustiçada, enquanto eu sou a vítima aqui, e o meu marido isso e aquilo, e os meus pais isso e aquilo, e a minha empresa isso e aquilo, e como eu sofro, e como eu, nananã, sabe? Então, assim, quando a gente cai na real de que não é tudo sobre nós, mas sobre como a gente está enxergando a situação, e que tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. A gente não tem controle, mas a gente tem responsabilidade sobre o que a gente faz e como a gente age diante de uma situação. Então, minhas caras amigas, quando a gente olha, quando a gente amplia a nossa consciência e percebe quais situações a gente sim é egoísta e quanto a gente está pensando mais na gente do que no que a gente pode fazer para o outro, para o mundo, a gente cria uma oportunidade de virar esse jogo. E a gente passa a olhar mais para o outro do que para si. E quando você presta atenção no outro, quando você ajuda o outro, quando você se dispõe a fazer algo por outra pessoa, pelo mundo, aí sim você entra dentro do propósito maior de Deus. Se você quer servir a Deus, sirva as pessoas, ao mundo. Faça caridade, ame ao próximo. Essa é a maior chave que eu desbloqueei na minha vida e que fez, assim, eu acho que foi o ensinamento mais importante que eu já tive de todos. E eu já tive muitos. E eu vim te contar hoje nesse vídeo, porque faz uma diferença enorme na nossa vida quando a gente solta essa necessidade de sermos amados, de sermos reconhecidos, de termos que ter um propósito claro, definido, e eu preciso fazer isso e aquilo, e eu preciso deixar a minha marca no mundo. Não, você não precisa deixar a sua marca no mundo, você já está deixando uma marca. Você já está movimentando, você já está abrindo caminhos para muitas gerações. Então lembra que você é um ser de luz, você foi criado por Deus e Deus te trouxe aqui para servir, para levar essa luz para o mundo. Você é um ser de luz, então ilumina, sabe? Ilumina. Deus te colocou aqui na Terra, um ser de luz que está aqui vivendo na Terra, para quê? Para iluminar. Então ilumina. Leva sua luz para as pessoas, leva sua luz para o mundo, abre caminhos para as próximas gerações, para o que vem depois de você. Esse é o seu propósito. Não é ficar se matando de trabalhar, não é ficar rolando feed, não é ficar dormindo até meio-dia, não é ficar indo dia após dia naquele looping infinito. E aí você vai me dizer, ai, mas você fala isso porque não. E aquela pessoa que tem que acordar às 4 da manhã e pegar ônibus e não sei o quê. Gente, não importa a realidade. Todos nós temos nossos perrengues, todos nós temos nossos problemas. Só muda a forma, só muda a realidade. Mas é impossível alguém que não tenha problemas,
que não tenha perrengues para resolver, que não tenha questões emocionais para lidar. É impossível. O mundo que a gente vive hoje, todos os seres humanos, todas as pessoas hoje têm as suas questões para lidar. É luz e é sombra. A gente vive num planeta dual. A gente tem momentos de luz, a gente tem momentos de sombra. E qual que é a nossa função aqui, o nosso propósito aqui? É aprender a ir acendendo cada vez mais a luz. Isso é o que eu acredito, que fique muito claro. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai acendendo cada vez mais a nossa luz e deixando as nossas sombras. Assim, a gente ilumina cada vez mais. Então, qual que é o seu propósito aqui? É iluminar, é servir, é ajudar, é fazer caridade, é amar, é aprender a ser melhor em cada dia. Esse é o seu propósito. Não importa se você faz isso na parada de ônibus, se você faz isso na CLT, ou se você dá uma palestra para 500 mil pessoas, não importa a forma, você pode fazer isso de diversas formas. Não fique alienada pensando que você precisa fazer algo extraordinário, que você precisa ser uma pessoa super importante, influente e que todos te vejam, porque isso é algo do ego. Vou te dizer, isso é algo do ego que quer reconhecimento, que quer se sentir amado. A sua essência, sim, a sua essência, ela vibra no seu propósito, que é servir, que é ajudar, que é iluminar o mundo, abrir caminhos para o que vem depois de você. Eu espero muito que a minha mensagem tenha feito sentido no seu coração, do lado daí. Não é fácil a gente admitir todas as coisas, não pode ser ruins, mas os nossos defeitos, né, as nossas sombras, não é fácil a gente olhar para as nossas sombras. Eu sei muito bem, mas é necessário, porque é só limpando elas que a gente consegue acender a luz. Então, se você tá se questionando do lado daí qual é o seu propósito, se sentindo uma inútil, se sentindo que você não faz nada certo, que você, enfim, todas essas coisas pesadas que às vezes a gente sente, que às vezes a gente pensa, respira, porque não é todo esse caos que você acha que às vezes você sente que é. É tudo muito mais simples do que parece. É só você abrir espaço para você começar a enxergar dessa forma, ok? Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.